Ser diferente não significa que nós somos melhores que as outras pessoas. Sim, existe um certo comportamento de arrogância muitas vezes nas nossas atitudes e a gente nem percebe. E se você tiver coragem, de verdade, você vai ir até o final desse vídeo para você entender a mensagem que eu estou te trazendo. Porque tem verdades que são difíceis da gente aceitar. Só que são elas que nós precisamos conhecer para que a gente possa se libertar de ilusões mentais, padrões de crenças, padrões emocionais e, claro, hábitos, comportamentos que surgem como consequência dessas crenças, desses sentimentos que nós vivenciamos e às vezes evitamos olhar para eles com uma atenção, a racionalidade e o respeito que nós merecemos. Vamos lá. Nós estamos falando aqui de uma personalidade que é o 12º perfil, número 12 dentro de 27 perfis de personalidade que existem, e é uma personalidade onde a pessoa ela tem uma intensidade muito forte, onde é uma pessoa muito decidida sobre aquilo que ela quer, sobre aquilo que ela faz, é uma pessoa que ela aceita ser diferente, ela não tem dificuldade de ser ela mesma no mundo, só que ela pode acabar se perdendo nisso, achando que por ela ser diferente, ela é superior às pessoas que seguem os padrões, que seguem as regrinhas. E sem perceber, essa pessoa ela começa então a entrar em uma arrogância que na verdade esconde um sentimento de vergonha. Porque sem perceber, quando a gente acha que a gente é muito superior às pessoas porque a gente é diferente, é na verdade porque a gente tem vergonha de ser uma pessoa frágil. E a gente finge até pra gente mesmo, a gente nega pra gente, em primeiro lugar, não é pras pessoas não. A gente nega pra gente que a gente tem vergonha de ser um ser humano. Porque a gente está sendo cada vez mais ensinado que a gente tem que ser fodão, fodona, que a gente não pode errar, que a gente não pode perder, que a gente não pode falhar, que a gente não pode fracassar. A gente está sendo ensinado que a gente não pode viver a vida. Porque no final das contas, viver a vida é acertar e errar, cair, levantar, sorrir, chorar, sabe? Ser feliz e ficar triste, conquistar e perder em alguns momentos. A vida é sempre esse jogo. Não tem como viver a vida se não for dessa forma. Só que conforme a gente começa a se cobrar, não estar, né, passando pelas situações desafiadoras da vida, e aí a gente quer, então, mostrar que a gente é diferentão, que a gente é diferentona, e para isso a gente então nega a nossa humanidade, porque a gente tem vergonha de ser humano, a gente começa a fazer o quê? A gente começa a se sentir superior. A gente começa a achar que a gente é diferentão. A gente começa, né, a ir para a sombra que eu quero trazer hoje aqui. O que é a sombra? É aquele comportamento que a gente não enxerga, mas calma, eu também vou trazer a luz, que é o quê? É o comportamento equilibrado que faz a gente sair da sombra. Então eu vou mostrar qual é a sombra, eu vou mostrar qual é a luz e vou falar um pouquinho sobre isso para a gente talvez refletir como que a gente pode lidar com isso, ok? Então veja bem, a sombra é eu criar na minha cabeça um certo elitismo emocional, sabe? Tipo assim, eu sou uma pessoa que me entendo, eu sou uma pessoa que tô bem comigo, eu sou uma pessoa que tô bem com a vida. E essas pessoas aí que sofrem, sabe? Essas pessoas aí que não sabem lidar com os sentimentos, com as coisas. Você vê que pessoa dramática, que pessoa... Isso é um elitismo. Eu acho que eu sei lidar com as minhas emoções, só que o tempo todo eu tô falando do outro, eu tô criticando o outro. Então veja bem, eu não sei lidar com as minhas emoções. Por quê? Porque ver o outro passando pelas dificuldades dele me incomoda a ponto de eu criticá-lo. Eu não consigo olhar ele, sentir esse desconforto que é ver alguém que talvez eu goste, ou ver o sofrimento de alguém e sentir um desconforto, porque nós que somos seres humanos, a gente sente um desconforto quando a gente vê às vezes o sofrimento de alguém. Só que saber administrar esse desconforto a ponto de não precisar criticar a pessoa, de não precisar julgar ela, de não precisar falar nada em relação a denegrir ela. Ou até mesmo, né, evitar o oposto disso, que também está relacionado com esse elitismo, que é o quê? Desprezar o outro de forma silenciosa. Eu não estou dizendo a gente respeitar o nosso espaço e ter a nossa individualidade, mas sim quando a gente está realmente desprezando o outro, sabe? A gente sabe que a gente está afastando a pessoa da gente, que a gente está se distanciando dela para dar um gelo nela, sabe? Para dar, sabe, isolada nela. Fica aí no seu cantinho aí porque você é uma pessoa muito...
Sabe, eu não te aguento. Ai, meu Deus, como que pode ainda existir pessoas dessa forma? Sabe esse tipo de fala? Esse tipo de fala é um tipo de fala de desprezo, de isolamento do outro. Quando a gente começa a perceber que essas são as nossas sombras e que essas sombras elas podem ser trabalhadas através da luz, que é o que eu vou trazer agora, o que seria essa luz? A luz seria o quê? A gente perceber que sim, nós somos únicos, nós somos diferentes. Todos nós somos diferentes, inclusive você que vence essa personalidade, você é uma pessoa diferentona mesmo. Você é uma pessoa criativa, é uma pessoa que se posiciona, que fala o que pensa, que fala o que quer, que não passa vontade mesmo, você se coloca na vida, mas você pode ser uma pessoa assim através da sua autenticidade, sem se sentir superior a ninguém, entendendo que o outro é do jeitinho dele. Então, se o outro é daquele jeitinho, tá tudo certo ele ser daquele jeitinho, sabe? Não tá errado ele ser daquele jeitinho. Você pode ter a sua identidade, você pode ser do seu jeito e olhar para o outro e falar: nossa, que interessante, né? O jeito dessa pessoa. Eu não seria dessa forma, não, mas eu acho interessante ver ela sendo assim, sabe? Eu acho bonito aprender com ela um jeito novo de ser, mas eu não seria isso, eu não faria dessa forma, mas eu achei ele interessante. Isso é legal, a gente poder enxergar a beleza também no outro, sabe? O lado positivo do outro, ao invés de olhar para o outro, que é diferente daquilo que a gente é, e a gente achar que a gente está sendo melhor do que ele. Perceber que o outro ele está só seguindo a jornada dele. Honestamente, hoje mais cedo, teve um momento que eu vi uma rede social de uma pessoa e eu me lembrei de uma situação do passado onde eu achava que eu estava ajudando essa pessoa e hoje eu tenho a conclusão real de que eu estava atrapalhando essa pessoa. Eu estava atrapalhando ela achando que estava ajudando. Por quê? Porque eu estava, sabe, na crença, na ilusão de que eu sabia mais dela do que ela mesma. E eu tive que passar por uma série de porradas para entender hoje que, cara, eu estava atrapalhando a pessoa. Eu estava na intenção de ajudar? Até estava. Mas eu estava atrapalhando por quê? Porque eu não estava percebendo que eu só estava olhando para o meu ponto de vista, eu não estava olhando para o ponto de vista dela. A forma como ela vive tem a ver com a história dela. Eu posso permitir que ela seja ela. E tá tudo certo. Se ela não lida com as coisas como eu lido, tá tudo bem. Eu posso aceitar isso. E cada vez mais eu tô tendo que aprender e eu tô sugerindo aqui para você também a importância de você refletir o quanto que vale a pena a gente aceitar as pessoas. Não quer dizer que a gente tem que conviver com elas. A gente pode não querer conviver, mas a gente pode aceitar e deixar ela ser ela. E se tá nos incomodando, a gente se retira. A gente se retira. A gente se retira e respeita a pessoa do jeito dela, na singularidade dela. Então, eu não preciso, sabe, fugir do mundo só porque eu sou diferente. Eu não preciso me isolar do mundo só porque eu sou diferente. Eu posso ser eu, estando com as diferenças das outras pessoas, convivendo com as pessoas que são diferentes de mim. E isso ajuda a gente, sabe, a realmente se integrar na vida. Isso ajuda a gente a sair dessa ideia elitista de superioridade. Então, veja bem, você pode ser único e você merece pertencer. Você pode ser único, mas você merece pertencer. Se você está se isolando porque você é diferente, você está na sua sombra. Seja diferente junto das pessoas, com as pessoas, fazendo parte das pessoas. Claro, não é de todas as pessoas que você vai querer fazer parte, mas faça parte de grupos, de pessoas. Não se isole. Se você acha que você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa que está isolada, algo aí precisa ser repensado. Se conecte com as pessoas que fazem sentido para você. Se conecte com as pessoas que você se interessa pelas conversas, pelos assuntos. Não porque elas são iguais a você, mas porque você se interessa por elas. Nas diferenças. Perceba, nas diferenças. Nas diferenças. E assim, né, você começa a realmente poder refletir o seguinte: onde que você se coloca quando você está acima das pessoas? Onde você se coloca? Você se coloca num lugar de superioridade. A gente não precisa disso. Você merece se colocar num lugar de pertencimento. Saia desse lugar de superioridade e aceite um lugar de pertencimento. E se fez sentido para você essa mensagem, comenta aqui para mim. Se está ajudando mesmo. Se você quer fazer uma crítica, faça também. Se posicione, por favor, gentilmente. Se fez sentido, se inscreve no canal, dá um like,
Compartilha, clica no compartilhar, envia para aquela pessoa que você conhece e assim a gente pode levar essa mensagem para cada vez mais pessoas, ok? Muito obrigado pela sua presença, humildemente agradeço a Divina Consciência manifestadora de tudo que é, agradeço o seu superior e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.